você, na verdade, quando criança, adolescente, você era filho da Rose, né? Não tinha uma ligação com o Pelé, imagino. Você tinha uma vida de um jovem normal, sem o peso maravilhoso, mas um peso de ser filho do maior atleta que o mundo já conheceu. E você falou, eu comecei a trabalhar e tal. O que você fazia nesse período? Bom, de fato, a minha vida era extremamente normal, extremamente normal. Essa questão eu acho fundamental e eu gosto até de, vou aproveitar, né, seu comentário. Eu acho que isso foi crucial até, eu diria, né, na minha formação como ser humano, como pessoa, como homem. O fato de eu não ter vivido com essa realidade, né, de ser filho do Pelé até praticamente 20 anos, né, que eu já era de cabeça feita, já era uma pessoa formada. Então, isso foi muito importante e acho que isso só foi possível porque eu estava em Nova York. Acho que era o único, ou os Estados Unidos, né, de um modo geral, porque o futebol não era o principal esporte, né, do país na ocasião. Estamos falando dos anos 70. Então, o futebol era um esporte, né, europeu, uma coisa distante. E claro que a figura do Pelé era conhecida já, mas não com a familiaridade, né, que era no mundo inteiro, menos lá. Então isso foi chave na minha, eu diria, né, na minha formação. E sim, e aí, como você perguntou, com 14 anos eu comecei a trabalhar como office boy, na verdade, meu primeiro emprego, lá no escritório do meu pai mesmo. Você trabalhava no escritório do seu pai lá em Nova York? Na Warner, né? O Cosmo, Sim. a Warner era dono do Cosmos, né? E consequentemente era o patrão do nosso rei na época. E aí eu acabava as aulas, o horário de aula, ia para o escritório e fazia trabalho de office boy, de carteira, né? recolhendo carta e fazendo essa parte de entregas, né, de sala em sala, documentos e tal, enfim. E aí já trabalhei em equipe de limpeza, né, num restaurante, uma delicatessen, né, uma padaria gourmet. Então eu chegava também no horário depois da aula, umas 6 horas mais ou menos, iniciava o meu trabalho, 5h30, 6 horas eu entrava. E a loja fechava às 8, então a gente ficava na parte de baixo, na cozinha, fazendo a finalização e a limpeza da cozinha. E quando fechava a loja, a gente subia, fazia a limpeza e a preparação da loja para o dia seguinte. E era uma equipe de 5 ou 6 funcionários e tinha um processo, né, de hierarquia. Então, quando chegava, o primeiro que chegava ia para a marinha, né, para a pia, né, lavar a louça. Só que eram umas panelas que eu tinha que entrar dentro da panela para esfregar né? o fundo da panela, coisa industrial. Então, a gente ficava naquela agonia do próximo chegar para a gente sair logo desse inferno. E, enfim, mas foi uma experiência incrível, né? Isso era coisa da sua mãe. Ela queria que você trabalhasse. Isso era coisa de americano. Não tem aquela de eu tenho dinheiro, não tenho dinheiro. Você não fazia, você não precisava disso para viver, obviamente. Não, na verdade, isso é também outra misconcepção, né? Eu nunca tive luxo ou mordomia ou nenhum tipo de, né? Enfim, nunca faltou nada. Claro. Jamais. Mas também nunca tive grandes privilégios. E se eu queria ter um dinheiro no bolso, eu tinha que trabalhar, como qualquer outro jovem. Era meio natural, porque você era, entre aspas, americano. Você foi... Sim, insisto, é uma coisa cultural do americano. O jovem trabalha, né? É natural isso, independente da condição, né? É um aspecto da cultura do país. Não é um aspecto que denigre, né, a pessoa. Não chegava a te incomodar, obviamente, então. Era natural. Na verdade, era uma coisa natural. Todos os meus amigos, né, também faziam isso, e a maioria, enfim. Então, era uma coisa natural. E aí, trabalhei em supermercado também, arrumação, entregas, fazemos as entregas e lembro muitas vezes empurrando o carrinho de compra na neve, né? Raspando a neve e tal. O inverno era doído, mas eram as melhores gorjetas também, vinham no inverno, né? Então, enfim, sempre nessa batida. Saía da escola, ia trabalhar, ia treinar depois, né? Eventualmente os dias de treino à noite, quando já jogando no time de futebol que eu acabei participando lá, no final já da minha adolescência. Lá você era goleiro? Eu comecei no gol. Mas a minha carreira no esporte amador, no esporte de base, né, foi muito eclética em termos dos esportes que eu pratiquei. Joguei beisebol. Na verdade, o meu sonho de profissionalizar era beisebol ou basquete. Se eu enxergando a minha continuidade nos Estados Unidos, né, eu iria jogar provavelmente beisebol profissional. E o basquete
Eu também sempre me destaquei no basquete, mas eu acho que lá eu ia, né? Eu teria que ser um fenômeno absurdo para conseguir jogar, né? Do meu tamanho naquele nível mais alto. Eu joguei no colégio em bom nível e sempre fui destaque, mas o beisebol eu era realmente um natural, eu tinha também muita aptidão e esse seria o meu caminho profissional, mas enfim, então, mas a minha trajetória e a né, naturalmente lá também, como é da cultura, o esporte ele corre em paralelo com a educação, né? Então, não existe equipes profissionais que têm categorias de base para os jovens atletas. As bases são realmente nas escolas, né? Nos colégios, nas universidades. Então, minha carreira no esporte foi né, dentro do colégio. Aí o futebol, sim, já com 16 anos, era um time realmente, né, sub-20, que tinha um clube, né, mais ou menos nos moldes nosso aqui do Brasil, mas era uma coisa amadora, uma coisa, né, regional lá.